Boa noite a todos. Tem som, pessoal? Som, ok. Então, conforme me leu, que possamos fazer agora aquilo que já temos condições, porque o amanhã é às vezes protelar, né? Condições de fazer, tenho condição de fazer pegar no microfone, que assim seja, exercitando aqui. Não vou ficar esperando ser um Divaldo, porque aí eu vou me achar que eu vou estar protelando, né, pessoal? Olá, Eugênia. E já que eu estou fazendo agora com o microfone, dando um pouquinho da obra Caminho, Verdade e Vida. O tema hoje é mediunidade. Todos aqui são de casas espíritas ou não? Silêncio. Enfim, ou sim, Miriam também, não pouco. Assim, isso é tudo do estudo, de posse da filosofia, de posse da religiosidade que a doutrina nos oferece, e a ciência espírita. Inevitavelmente você vai estar na busca da mediunidade, que é o tema de hoje. Eu também já estou. Devo ter um ano talvez no máximo, eu já participo das mesas da comunicabilidade entre os espíritos, que é um pilar da doutrina dos espíritos, que vai estar estudando hoje. Emmanuel vai discorrer um pouquinho, então estou só provocando para saber como, se você já tem essa prática da mediunidade. Então, independente de não ter a prática, né, vamos a teoria exercitar, porque quem já tem a teoria conquistando, não vamos protelar, não vamos deixar para amanhã, que eu não quero. É muito comum o argumento, né, das pessoas: não quero estar em mesa mediúnica, né, mas que não tem mediunidade, a gente fica protelando. Tem até um amigo que semana passada, se não me engano, tanto tempo de casa espírita, era protelou, né, na contramão do próprio André Luiz. Então, 10:02, vamos mergulhar no estudo. Mediunidade. A minha fez um comentário, eu vou ler antes do início do título. Médios somos todos nós, nas linhas de atividade em que nos situamos. André Luiz. Somos sim. Usarmos a mediunidade para a bondade, para o benefício, porque na medida que somos todos nós médios, né, podemos usar a nossa mediunidade para o malefício, independente de não estudarmos a mediunidade. Então, vou voltar lá para Emmanuel. Emmanuel já inicia, como todo o livro, né, pegando um trecho bíblico, né, e é Atos, do capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Emmanuel também, ele, com certeza, ele quer já pensar os comentários, né, dos Atos dos Apóstolos a respeito dessa mediunidade que não é novidade agora. Ela existiu, está inata, conforme o André comentou, né, trouxe para a gente. Ela é da humanidade. A mediunidade, então, teve com os apóstolos, está conosco, e que caminho temos dado à nossa mediunidade, né? Se a gente está estudando, a gente já quer qualificar para evitar os transtornos que
com certeza já possuímos uma mediunidade mal canalizada. Não ostensiva em mesa mediúnica, mas enfim, a fala maldita que a gente verbaliza, enfim, às vezes somos instrumentos, às vezes também nós, a nossa, nem botar na conta do mau espírito, né, que nos acompanha, mas tem a nossa má fé também, mas o uso da... Então, Emmanuel traz os Atos dos Apóstolos, esse trechinho, né, dando abertura àquilo que ele vai discorrer. Então, vamos mergulhar logo no primeiro parágrafo. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Então, havia necessidade de várias partes do mundo, né? Suas dores e os humildes discípulos, né? Com sua vontade, a sua clareza, né? A sua certeza da comunicabilidade com os espíritos benfeitores, começaram a trabalhar. Isso está grafado em várias partes, e Emmanuel quer já lembrar que hoje temos apostolados, Cristo reuniu seus apóstolos, falou a respeito de mediunidade à medida do entendimento, em particular para os mais próximos, foi dosando o seu conhecimento àqueles que podiam já entender, mas a todos aqueles que conviveram, né, foi dito, foi escrito depois a esse respeito da mediunidade, da comunicabilidade com os espíritos bondosos e da possibilidade de sermos joguetes, né? Então Emmanuel recomenda assim, então, naquele momento, a comunicabilidade, fazendo, né, os humildes discípulos, trazendo a boa nova, atendendo a particularidade em idiomas pacíficos daqueles que o procuravam. Olá a todos, Alê, Elcio, Regina e Marcos. Hoje nós temos assim, a Casa Espírita, né? Somos os apóstolos do Cristo, né? Desde que começamos a chegar pela primeira vez na Casa Espírita, já temos a velha guarda e ficamos assim, curiosos de saber assim, a questão da fenomenologia, né? O fenômeno nos atrai. Muitos chegam à Casa Espírita totalmente desconhecidos, né? Vão pelo fenômeno, não é à toa que nos colocam para estudar, vamos às reuniões particulares de mediunidade nos centros sérios, né? Para não conturbar, segundo Kardec, exatamente para que a gente, com a nossa curiosidade, nosso despreparo, não vá conturbar. Mas é assim, né? Aqueles que chegaram hoje nas casas espíritas para estar discutindo a mediunidade, né? Vão aprendendo e um dia, né, não devem protelar, enrolar, ou seja, dizer que amanhã eu vou, que precisam estar entrando, né? Não para trocar um pouco a teoria com a prática e ser um obreiro, né? Se exercitar, não só especificamente na casa espírita, mas também em vários templos religiosos, enfim, em vários espaços. Está pontuando a casa espírita só para até para trazer assim, aquilo que eu tenho experiência, né, onde um pouco mais de habilidade. E continuando, o segundo parágrafo ele diz assim: uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Surpresa e alegria invadiu. Então, o consolo,
conforto, é muito motivante, né? As primeiras chances que eu tive, talvez uns 10 anos atrás, né, eu tive alguns contatos com uma Conerd, né, tinha uns pais Conerd, assim, num encontro de carnaval em Angra, né, eu namorava com minha filha. A primeira experiência de uma mediunidade séria, a gente estava no encontro com o CIEP, e alguns pais foram chamados, já estava um pouquinho de envolvimento na casa espírita, não participavam dos núcleos fechados, né? Mas ali foi dado um diálogo, e a mediunidade de forma conduzida séria, né? Foi recebido o espírito é um ex-drogado, e ali eu fico, nossa, já tinha teoria um pouco para entender o processo, né? E aí foi trazido a mãe dele, né? Em psicofonia falado, e foi muito alegre, né? Foi muito bom. Me deu uma invasão de felicidade, assim como na época, né? Então, Emmanuel reporta ao cristianismo primitivo, deve ter sido presa, que eu tive, deixa eu ver, 10 anos atrás precisamente. Que eu tinha uns 6, 4, 5, 4, 3 de idade. Essa surpresa de forma não jocosa, né? E para mim foi um impacto muito bacana, a possibilidade de um espírito estar ali ex-drogado e conhecer a mãe e ser encaminhado, foi muito bom. Aí passou um tempo, né? Eu fui fazer minha graduação e tem um ano que eu voltei. Voltei não, eu iniciei na mesa mediúnica. Lá foi só uma experiência esporádica de um carnaval. Passei pelo estudo, do estudo estou na mediunidade. Quarta-feira saí de uma mesa mediúnica, era psicografia, né? Estou evangelizando, recebi, foi uma alegria também na quarta, já que estou tentando aprender mediunidade. Lá foi uma alegria saber como evangelizando assim, um espírito em estado de infância, vai a evangelização parabenizando os evangelizadores que estavam ali na mesa mediúnica, com os médios. Então foi uma criança fazendo um comentário, entre outros espíritos, né, dizendo a qualificação que nós estamos levando com a seriedade. Nós somos 12, são 12 pessoas assistindo, 4 doutrinadores, em tese, sim, não são médios ostensivos, e os 8 estavam lá, e várias cartas, vamos chamar assim, né, psicografia. E é surpreendente saber que a espiritualidade nos estimula, e a alegria de ver que a gente está investindo em algumas estratégias de melhorar, uma mesa mediúnica é um espaço de muita alegria, né? Saber que a gente dando toques, né, da aplicação do dia a dia, né? Essa vibração boa, né? Então é mais ou menos isso. Voltando ao terceiro parágrafo que Emmanuel discorre sobre mediunidade, não faltaram os céticos no divino concerto, atribuída à loucura e à embriaguez à revelação observada. Naquele momento, a céu aberto, né, não faltam céticos. Em nossos lares, com certeza, se cada um de nós recorrer, com certeza vai encontrar céticos na família, no grupo. São as pessoas que também não entendem, né, com um pouco dessa experiência, dessa alegria, o ponto da pessoa não. Esse concerto mediúnico, você diz de quarta-feira, essa loucura sua, né? A embriaguez, né? A sua loucura, etc, etc. Então, como hoje, naquela época também havia as pessoas que não entendem esse processo e colocam um rótulo, né? Carimbo, que essas casas mediúnicas, essa loucura. Vou dizer um pouco da loucura, né? Olá, Joaninha, né? Bem-vinda, Regina. Não sei se todos assistiram, né? Meu enteado ontem, me convidando, estava aqui em casa. Inclusive, eu nem estive presente aqui na sala ontem, mas talvez algumas pessoas tenham assistido a reportagem de cura veiculada no Globo Repórter. Algumas pessoas assinam com a mediunidade. André diz que sim. E vocês, pessoal? Os demais assistiram? Mia não viu. NOPS. O que é NOPS? Não sei o que é NOPS. Elcio assistiu. Então, vamos bater uma bolinha rapidinho. São 14 minutos. Denise estava aqui. Não rolou.
Não, né? Não vi, mas opa. Vi isso, Jair. Olha só para tentar fazer um make. Eu assisti, eu tava em família aqui, a Aninha pegou um golinho. Eu também não peguei todo não. Eu capotei, eu vi a primeira reportagem que fala sobre a cura no viés espírita, depois tinha um Jorei e tinha um outro, que acho que era o. Não, tinha um rei que Jorei. Esse no finalzinho eu não vi. Eu dormi mesmo. Fiquei no lugar de guerra, pegando minhas cartas, eu capotei. Qual o paralelo que eu posso entender, que eu faço com o estudo de Emmanuel hoje, né, dessa surpresa, desses sépticos, dessa alegria, dessa boa nova que a gente viu nesses 3 parágrafos? Com certeza algumas pessoas ontem, Brasil afora, nossa, por mais que o diagnóstico foi apresentado pelos primeiros raio-x apresentados, os médicos travando, não sabendo explicar, porque realmente, como médico, materialista, eles não se posicionam, mas a evidência foi curado. E os passos, né, no campo do viés espírita, ou no viés do Jorei, né, que é o nosso instituto, foi uma evidência que assim, há uma cura, como houver a cura do cristianismo primitivo com os discípulos, né? Então tem pessoas que não entendem, né? E criticam, acham que aquela loucura, apesar de usufruir, alguns deles que são pessoas curadas, transfusão de energia, né? Então é a mediunidade ou não é a mediunidade? Já que a gente está estudando. Fazer o paralelo com o que foi veiculado para o país todo ontem. Solto a pergunta de novo. É a mediunidade ou não é a mediunidade? Vou repetir de fonte de longe, ver se eu estou. É a mediunidade. É verdade, é a mediunidade, chama. Mediunidade de cura, precisamente. Só ótimo. Tá, obrigado. Então, né, hoje existe o processo de cura, está sendo exposto, publicizado, né? Mas tem os céticos também, né? Como tinha naquela época, e Emmanuel está discorrendo. Deixa eu dar uma lida rapidamente aqui no que Elsa comentou. Existe a cura desde que o paciente esteja fazendo a sua parte. Do contrário, não. Hoje eu estava na juventude, né? Não foi um jovem hoje na casa espírita, a mocidade espírita hoje. A gente ficou estudando um planejamento sobre prece. Fizemos um paralelo com o telefone celular que todos eles têm que desligar, tem que negociar. Às vezes, né, a pessoa de lá não pode atender, né? E a cura também não nem todos precisam ser curados, existe uma autorização para a cura. Às vezes a doença nos faz melhorar a questão da mazela, né? Então nem todos serão curados, não. Não só crer, mas fazer, participar, trabalhar essa reforma íntima. Os espíritos sempre nos colocam, qualquer melhora é reforma íntima, né? Bauchi, não sei pronunciar, Balki, tenta pronunciar. Às vezes a doença é remédio. Eu vou trazer um pouco da minha particularidade, né? Eu estou com uma dor de cabeça já tem um tempinho. Eu acho que foi importante a minha dor de cabeça, né, para que eu sossegasse um pouco o Balk, né? Então olha só como é que, não sei, às vezes é difícil você, como é que você vê às vezes na doença um remédio, né? Né? Às vezes a dor de cabeça fez eu tentar mudar uma série de posturas para que eu tivesse conduzido com mais. Se eu me curasse antes, será que eu melhoraria? Né? Tá entendendo? Eu recorria ao centro espírita onde ele ia, me deram uns homeopáticos, a espiritualidade, me pediram para ir ao neurologista, eu fui, né? É um centro bem famoso. Então, assim, existe um pouco de freio, né, na nossa postura, e foi me indicado lá, Walker. Reforma íntima, leitura, continuo vindo às palestras, ou seja, a causa está dentro de mim, né? Então a mediunidade foi exercida lá da casa espírita, a minha mediunidade está mal exercida, já que quando eu externo besteira eu me sintonizo com quem? Então
É isso, deixa eu continuar a leitura. Creio que sempre, deu uma risada. Para reflexão, né? Uma dor às vezes tem que ser refletida, precisa ser refletida. Uma dor não pode deixar a dor pela dor, né? Aninha. Marcela Fernanda, minha filhinha fez uma cirurgia espiritual para diabetes, mas acho que temos que passar por isso. Então, mas o importante é o que forma, né? O entorno da família tem mudado, né? Tirar aprendizado, acho que assim, a mediunidade, que é as pessoas que fazem, é o intérprete do mundo espiritual conosco, tem que trazer, o mais que a dor seja evidente no corpo físico, meu Deus, da filhinha, a gente tem que tirar lição, né? Elcio comenta assim, a preparação do espírito é constante, é exercício, né? Deixa para protelar conforme estuda a Bíblia. Denise comentou, eu sou pela Elcio, somos seres perfectivos, né? Então continuamos lá. Então, pessoal, eu quis trazer um pouco a respeito do estudo de ontem, né, na mediunidade de cura, né, que foi comentado, né, e vai atravessar outros dias, não sei, talvez a gente é espírita, né, com certeza as pessoas vão estar trocando, né, muitos talvez de nós já fizeram curso de passe, já são não passes, né, nas reuniões, e é interessante que os espíritas comentem, que as pessoas que tragam as suas dúvidas lá Trocate, seja bem-vindo, para que a gente, assim, durante a explicação do que foi o programa da Globo, né, sobre a questão das curas, a gente já tem material para estar conversando um pouco. À medida que for um bom diálogo, for um diálogo deboche, a gente tem que correr desse diálogo, mas um bom diálogo é importante a gente estar publicizando. A gente pratica, a gente tem que estar explicitando para quem tem essa dúvida, né? Então é isso. E não deixa de ser o passe, uma forma tática, e a pessoa que está dando passe, na maioria das vezes ele está sendo um instrumento da troca energética que as pessoas têm ali. Enfim. Miriam fez um comentário. Na realidade, estão acontecendo com todos. Deixa eu voltar aqui, Miriam. Valeu a contribuição. Então eu li o quarto parágrafo. Simão Pedro, querido Simão Pedro, como você negaste Pedro e a gente o nega ainda, né? Não, gente. Simão Pedro destaca-se nesse encontro, né? Esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Então, gente, eu vou voltar ao monge aí, depois eu volto no parágrafo. Elcio, eu vigiar do médico é muito. Xanri, quer dizer, comenta, vigiar a nossa mediunidade, né? Todos somos médicos. Nossa, deu um pane aqui no meu computador, perdão, gente. Ah, não, perfeito. Vamos voltar aqui, perdão. Vigiar vigilância na nossa mediunidade. Elcio comenta, o primeiro a se beneficiar quando a gente está dando passo somos nós, a gente está ali, ó. O instrumento é o primeiro. O monge comenta, quando ficamos doentes, o importante disso tudo é que muitas pessoas buscam mais a espiritualidade. Poxa, não está uma boa? A doença nos serve, então, nessa busca da espiritualidade, pela dor, né? E vamos para a casa espírita, vamos para a casa religiosa, vamos olhar, né? Porque quando estamos felizes, né? Ganhamos nosso poucos, né, conseguem esse agradecimento, essa felicidade, né? Então tem a sua importância a dor, né? Além de expurgar os problemas internos, né, que vão para fora. Miriam, como é verdade, Xavier, a sintonia com os bons espíritos. A Aninha já contribui. Muitas vezes estamos distraídos e fugindo da realidade, de nós mesmos, e as dores são convite ao crescimento interior e olhar, a conhecer a nós próprios. Aquele precursor do espiritismo lá, tal de Sócrates, o passista, gente que fica com uma rejeição da palavra passista, né? Balti. Os tempos são chegados, não temos o de buscar a espiritualidade, as respostas para a nossa dor, senão a dor vai amplificando, né? Elcio, que estão contidas no Evangelho, né?
trocate, participação, bacana trocate, né? Participe muito, né? O estudo é nosso. Transmissão de energia se faz até com aperto de mão. Um abraço, cara, né? Um abraço é tão gostoso também. Um aperto de mão, quando a gente não tem intimidade, depois a gente se abraça. Dei um abraço na Miriam no encontro familiar domingo passado, não foi, Miriam? Lembrei agora. Elcio, somente tirando o espírito da letra. Pode ser até, pode até ser futuro, mas certamente os conceitos serão divididos, né? Um sorriso, um olhar, verdade. Então vou voltar a tentar fazer um elo daquilo que a gente já está participando com Simão Pedro, pessoal, que ele comentou, eu tinha lido já. Esclareceu aquele grupo de pessoas de várias partes, né, com os sete, com a alegria geral e com o olhar de loucura que alguns estavam entendendo aquilo, que destaca-se do grupo, e esclarece que trata da luz prometida pelos céus, ou seja, quando você conforta um amigo com um olhar, com um sorriso, né, é a possibilidade, né, da espiritualidade estar ofertando, levantando com o teu olhar, com o teu aperto de mão, com o teu abraço, com a cura, né, a tua vontade de cura, a escuridão da carne, de ficar esquecendo de que existe Deus, de que existe o apoio. Então acho que Simão Pedro destacou aquele grupo naquele momento, né, lá há 2000 anos, e a gente hoje vivencia isso, né? Eu vou continuar. Somos médicos de nós mesmos, verdade. A melhor percentual de cura nossa é enorme, muito grande. Somos médicos de nós mesmos. E o amor que a gente dedica a si, o olhar para dentro, essa autocura, né? Quando assessorada, quando de forma humilde, né, que depois de curarmos a nós mesmos, vamos ter que dilatar para que a gente perpetue essa saúde, né? Porque não adianta a autocura e o egoísmo. Também até a autocura com o egoísmo é incompatível, né? Não tem como, né? Mas vamos médicos nós mesmos. E vou caminhando aqui, depois de Simão Pedro, aquele parágrafo, ele estava em acho que no quinto parágrafo. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo. Ele já pontua esse dia de Pentecostes. Incessantemente, não parou. O Cristo, exemplificando seus discípulos a estarem, né, como nós, a tentar seguir o modelo naquele momento e incessantemente inspirados, curando, incessantemente se utilizando do seu instrumento para a espiritualidade até hoje, né? Até aí os discípulos eram frágeis antes da exemplificação, na época da lei mosaica talvez, né? Que o exemplo cristão do Cristo, melhor dizendo, deve ter assim, imagine assim, a possibilidade do contato com o mestre. Então, antes, pontua Emmanuel que antes disso, né, os discípulos eram frágeis, indecisos ou inseguros, né? A gente, quando tem um instrumental, fica frágil, indeciso, né? A força do exemplo, né, a sua mudança íntima, você se apodera, né? Então vamos continuar esse mesmo parágrafo no meio do parágrafo, fazendo algumas aberturas aqui. Dessa hora em diante, diz Emmanuel, quebra as influências do meio, ou seja, ele não está sujeito, tem um foco, tem a clareza, o exemplo do mestre. E continua Emmanuel, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. Aí, meus caros amigos, você vê João, você vê Pedro mesmo, e quantos outros discípulos, né? Depois Paulo, Saulo, quanta força em falar aos reis da terra, em Roma, na Grécia, enfim,
sinagogas, com Paulo no Tarso, né? Vou tentar voltar do parágrafo para vocês, que eu estou focado aqui. Aí eu vou tentar bater uma bola aquilo que vocês acrescentaram e o parágrafo da mediunidade, que desde esse dia que Emmanuel fala que os discípulos se tornaram fortes. Trocati comentou assim, o passista, volta à questão que é uma forma de mediunidade, vamos dizer assim. O passista tem que estar em boa sintonia, porque não é apenas a sua energia, não é apenas a nossa energia, a minha como passista, né? Eu preciso ser um bom instrumento, não sujar meu vaso para poder curar, poder eliminar todos eles chagas da né? E também a pessoa que estiver ali, né, Trocati, que antes de entrar ali, que as casas têm esse papel de explicar o que é o passe. E ele botou em prática também. Se estiver dentro de uma casa espírita, num ambiente salutar, da sala de passe, estaremos sendo assistidos. Hoje eu passei por lá depois da evangelização. Estaremos sendo assistidos e retransmitindo a energia dos espíritos. Essa clareza tem que estar bem evidente, a gente pensando no chakra daquele que a gente está atendendo, a fraternidade, se colocar no lugar do outro, né? Daí, e ter um dia tranquilo, um exercício mental para evitar de sujar. Daí a necessidade do médico está sempre ensinando a verdade trocada. Aninha diz: mediunidade, portanto, é a essência espiritual, é de essência espiritual, exteriorizando-se sob a interferência e direcionamento dos espíritos, que, de acordo com a sua procedência, semeiam sombras e aturdimentos, enfermidades e desaires, à luz da irífica de esclarecimento, de caridade e amor. Valeu, Aninha. A Aninha está trazendo o conceito mediúnico, o conceito de mediunidade de Joana, benfeitora, que com certeza canaliza seu amor por Divaldo e quanta bondade ela pulveriza, né, os contatos de Divaldo na casa na Bahia do Caminho, se não me engano, né, e com exercício de mediunidade de Divaldo Franco e ela, né, a parceria espiritual com o encarnado Divaldo. Balk, assiste tal como um filtro, deve estar sempre muito limpo de pensamento, de palavra e principalmente de atitudes. Valeu, Balk. Miriam, o objetivo sempre será o trabalho no bem. A mediunidade é mais um ponto da justiça divina. Quitamos nossos débitos, amando os outros e não sendo punidos. Muito bem. Miriam, Balk, Aninha e... Deixa eu ver. Vou tentar pegar um pouco dos comentários. Aquilo que Simão Pedro que Emmanuel, né, falam que chegou o momento de Pentecoste que a partir dali os discípulos, né, se empoderam, ou se ficam mais poderosos, né, moralmente, para exercer a mediunidade, ser um bom passista, ser um bom cidadão e transmitir o melhor. Na medida que você tem a clareza do fenômeno mediúnico, você é teórico, já tem a experiência de qualificar mais um pouco teu dia a dia, você já sabe que já está melhorando, você percebe nuances, está querendo se melhorar, aquilo ali é uma forma de apoderamento, né? E aquela fragilidade, aquela indecisão do que nós tínhamos, a gente já está avançando. Então as influências do meio já não nos tocam tanto, né? Talvez não tenha clareza de que curou, mas nem precisa, você está sendo... Está amando, está se curando, é evidente em você mesmo a mudança quando você não vê o meio conturbar. Vamos falar do meio profissional, que é o meio que me abala mais, tá? Quando você vê o meio conturbar, as pessoas te jogando para aquela conturbação e você já mais tranquilo, assim, mentalizando o teu espírito protetor, né, o anjo guardião, mentalizando que tem naquele entorno daquela sala, daquele meio de trabalho, tem ali agentes de bondade esperando sintonia. Se você já consegue não ficar no turbilhão quando as reuniões acontecem, as palavras sobem, aquilo ali é uma evidência
gente, Miriam, você já está usando a mediunidade de um ponto mais justo, né? Já está conseguindo não entrar no turbilhão. Então, então que tanto deve, assim, nossa, que se houver instrumento de transtorno, poderia estar ali debatendo, não tendo aquele debate intenso, poderia, não gerando nada, não acrescentando nada, você já está com outra sintonia. Você, poxa, você já é o exemplo da bom uso da mediunidade, né? Então acho que é isso. Então, e não cura, né? Mas túnel, aquele problema, né? Você já tem mais poder de, na hora que acalmar ou alguém te procurar, por que tu não entrou no diálogo? Por que você não está calado? Fala logo pra gente assim, você está calado, você tem o poder, né? Dizer assim, não, né, seja ele ali, Emmanuel cita os reis da terra. No caso ali existe um rei, tem um gestor, tem um grupo de amigos, né? Que está ali, os reis no momento, você tem a tranquilidade de falar com esse rei, entre aspas, né? Com mais tranquilidade, dizer assim, não, filho, eu não quero, sem usar a palavra filho, assim, não, eu não preciso estar aqui. Meu comportamento diante dessa conturbação, eu prefiro me ausentar, eu tenho esse ponto de vista, e se vocês querem levar para o debate sério, eu prefiro vocês se ausentar. Então aquilo ali, estou dando um exemplo, é isso, só para dizer que já é um ponto do bom uso da mediunidade, da felicidade que os discípulos vivenciaram em potências muito maior que a minha. Mas são pequenas coisinhas que você já nota que dá para você já usufruir, né? Não da cura, como foram os discípulos, né? Mas da tua autocura, que não estava envolvido com aquele debate sério. Só não sei se eu fui explícito com vocês, estou dando uma pontuada do que aconteceu sobre ontem, sexta-feira, ontem. Ontem. Então, voltando. Elcio faz um comentário. Allan Kardec colocou em pé de igualdade com os outros atributos humanos, reconhecendo nela uma função orgânica, natural, fisiológica, inerente a todos os seres humanos, embora em gradações muito diferentes. Se todos a possuímos, essa pineal, se todos a possuímos, todos possuímos a mediunidade, a gente qualificando, com certeza essas gradações elas vão se potencializando. Nesse exemplo que eu dei agora de ontem, na medida que eu pelo menos eu não me enchi de sujeira, né? Você se curando, a minha pessoa médica, como você, como todos nós, né? Quem sabe em novos encontros com essa turma, aqueles debates, eu não posso ir mais orientadora, ou seja, uma mediunidade mais tranquila, mais com uma gradação maior que eu não tive alguns meses atrás, alguns anos atrás. Eu sou o mesmo médium, mesmo espírito encarnado aqui. No entanto, a gradação estava no nível. E se eu estou trabalhando, se todos nós estamos nos trabalhando, as gradações vão ampliando, né? Eu acho que é por aí. Deixa eu continuar. Vocês avançaram. Sussu, forte abraço para você, Sussu. A faculdade propriamente dita é orgânica, aquele dos médicos. Em que ponto está essa organicidade? Né? Comentam a respeito da pineal, do ponto fisiológico. Né? A gente tem clareza, né? Talvez vocês possam ajudar se é a pineal, se não é um ponto orgânico. Que grande influência na mediunidade de todos nós, muito mais ostensivo. Longe, a velha guarda pode ajudar. Essa pineal é o ponto fisiológico, né? Ou orgânico. Né? Devemos colocar a candeia acima do alqueire, sempre. Né? Passamos luz onde existe desordem, com serenidade e aceitação. É verdade. Calma e tranquilidade para a gente se curar, ajudar na pineal. Miriam ajudou ali. Valeu, dona Miriam. Eu sou a velha guarda do Salgueiro. Salgueiro é lá da Tijuca. Então, gente, vamos lá. 22h39. Vou caminhar um pouquinho aqui. Então, o poder de Jesus se lhes comunicará as energias reduzidas. É mesmo, né? Quando a gente começa a
termos essa forma, esse desejo de melhora, com certeza as energias reduzidas, que todos somos médios, todos usamos a nossa mediunidade de forma equivocada. Claro que não é sempre equivocada, algumas vezes a gente tem o poder do bom uso da mediunidade também, só que é minoritário, o majoritário é o mau uso. À medida que o poder de Jesus, a gente entende esse modelo, a gente se apodera e a gente dá uma canalizada naquelas energias que eram reduzidas e viram uma grande pilha moral, né? Como tantos têm encarnados, né? E como flui essa energia do bem para si, como foi Paulo comentando, primeiro a ser recebido com amor e jorrando a possibilidade dos bons amigos. Como a gente comentou, mediunidade nada mais é que comum a todo ser humano. A diferença é que alguns têm a mediunidade de tarefa, a mediunidade chama de aquela ostensiva, né? Já planejado, estudaram lá, e tem a questão de escolher não querer aplicar e tem suas escolhas, né? Ou ser um grande médium ostensivo, né? Mas existe assim os doutrinadores, né? No caso das vezes mediúnicas, né? Ou a mediunidade exercida no dia a dia. Agora, os mentores estão aqui na sala, o Anjo Guardião, o teu também, movimento, estão aqui conosco, né? Nos estimulando e em que medida a gente está usando essa mediunidade que todos nós temos, não ostensivo, né? Mas esse caminho que Jesus nos comunicará as energias reduzidas de antes, que agora precisamos estar potencializando. Continuando ali. Houve no dia de Pentecostes uma abertura coletiva dos canais mediúnicos. Estamos a caminho, então, verdade, nós. Estabeleceram-se, aqui Emmanuel, estabeleceram-se a era da mediunidade, a alicerce de todas as realizações do cristianismo através do século. Depois esse conceito da comunicabilidade, né? Apenas, né? Que assim, mais explícito, assim, mais vivenciado, a gente estaria, poxa, mas não tem problema. A mediunidade do campo institucional foi boicotado, né? Do estudo foi meio que boicotado, eu entendo assim, né? Que poderia estar muito mais popularizado. O Oriente, que o diga, né, com seus mais, o próprio Ocidente, Jesus, né, e todo o berço da Igreja Católica poderia ter explicitado isso com mais clareza, né? E pena que foi boicotado. Então, mas ali foi o alicerce, ali naquele momento de Pentecostes, né, a mediunidade que o cristianismo vivenciou, que Paulo de Tarso na sequência, e os apóstolos botaram em prática, né, e depois dos apóstolos, as grandes lideranças religiosas no mundo, né, deram exemplos disso. Continuando, contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecidas às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo, todas. E ainda ela, mediunidade, que dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do vivo. Como se a clareza com que quem está conhecendo o espiritismo hoje nas casas de espírita, né, não tem pudor, é dito, né, é comentado, é um conceito, é um pilar, a mediunidade é um pilar do espiritismo, e é dito logo de cara com quem entra hoje pela primeira vez, né? E naquele momento em Pentecostes, né, foi ofertado, né? E a partir dali os apóstolos foram multiplicando apenas, mas foram boicotados, mas com certeza atravessou, muitos perpetuaram o seu amor. Deixa eu voltar aqui com você. Onde comentou: porém, dar do ciclo da civilização, a mediunidade será mais acentuada para todos, sem distinção nenhuma, nem de idade, de situação socioeconômica, nem de gênero.
É, não vem. A mediunidade, Chico, intelectualidade baixa, né? Formal, porque depois ele foi estudioso também, né? Quantos, né, analfabetos, né, tem a mediunidade ostensiva, né? E quantas, né, pessoas de intelectualidade também possuem a mediunidade, e todos nós somos médicos, né? Um conceito ampliado, só que o estudo tem que dar essa assertividade, essa certeza de que somos médios, né? É complicado, as pessoas a princípio vejam a mediunidade só ostensiva, a gente divulga, acho que não tem entendimento de espírito imortal, né? Logo penso que a mediunidade é aqueles que fazem os fenômenos. Vocês concordam comigo, né? Fica achando, não se acha médium. E eu era assim, né? Então, assim, a certeza nas confusões de que você pode se comunicar com a espiritualidade, você tem a clareza que, poxa, eu estou sendo médio aqui, né? Eu estou buscando meu anjo guardião para não cair nesse problema que está na minha frente, né? Vamos voltar. Assim entendemos as palavras filhos, filhas, jovens, velhos, servos, servos. Com humildade, né? Elcio comentou, na realidade somos todos médios, né? Todos somos médios. Um cara sério. Bem-vindo, bem-vindo Nando, bem-vindo a todos que chegam. Bom estudo para todos nós. Então, mediunidade é o tema de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma palavra que eu estou no finalzinho aqui. Findou. Então, gente, Emmanuel está comentando que em Pentecostes os discípulos se apropriaram com mais profundidade da mediunidade. Hoje a mediunidade ela é exercida não só nas casas espíritas como o mundo, mas Emmanuel pontua, né, do cristianismo redivivo. Né? Muitos daqui já são espíritas, outros são estudiosos, né, estão se achegando. E o texto, eu quero relembrar, então, tem 4 minutinhos, né? Fala de lembra, amiga, Agenda Cristã 15, se não me engano, no capítulo, estava comentando a gente se apropriar daquilo que tem que fazer, não ficar enrolando ou protelando, né, dizendo que depois já temos conhecimento, estudamos o livro dos médios, vamos começar a nos chegar e exercer a mediunidade para crescimento do dia a dia, que todos somos médios, mas que a gente não fique enrolando, a gente, eu estou com pouco conhecimento, às vezes já tem uma bagagem, precisa de estudioso, de médium nas suas casas espíritas, e a gente fica enrolando, se acreditando incapaz, né? Às vezes até como mecanismo de fuga mesmo, né? Deixa eu ver mais um comentáriozinho de vocês aqui. Jair Maneira faz uma ajuda aqui, uma contribuição. Quantas palestras lindas vejo em que o palestrante não usa concordância e o plural. Entretanto, o conhecimento espírita é enorme, a palestra fica maravilhosa. Boa! A gente precisa, o amor, né? Às vezes ele brota das classes populares com muito mais pujante de concordância de tudo, porque aquele espírito é um espírito que às vezes escolheu a condição, como nós escolhemos, mas uma condição humilde, né? Mas muitos de nós somos pobres, e às vezes assim, tem pessoas que não têm intelectualidade na fala, na organização das ideias, na escrita, mas fica evidente a palestra pública, né? Ou então num bate-papo, nossa, o amor é evidente, o amor naquela fala sem a concordância. E às vezes é um espírito, às vezes é um amigo só. Né? Deixa eu dar um fechamento, uma situação coletiva. Monge Padre do Pentecoste, Balque, lembremos que o estudo é necessário para elevar a mediunidade, verdade, a prática, o conceito espírita. O mal do ser humano é que confunde educação com cultura, confundimos muito. Elcio comenta assim, professor titular de neurologia da Unicamp, examinando o papel do cérebro, esclarece o fenômeno mediúnico se processa no cérebro do médium, participação deste. Elcio, então quase terminando, dá para bater um papinho. E aí fala é um processo de automatismo completo, realizado através do cérebro e sob a atuação de entidades que sintonizam com o médium. Dispomos do cérebro de centros das atividades automáticas para as diversas atividades motoras que nos permitem, por exemplo, falar fluentemente, escrever rapidamente, pintar de ideias. Nossa, assim, o conceito assim, da mediunidade ele é amplo e gera. É fascinante. A comunicabilidade entre os dois mundos, né, que é a mediunidade, com outras palavras, é uma oportunidade bendita, dá uma
uma certeza, uma tranquilidade. Quantos espíritos, né? Tem Hermínio, entre outros espíritas encarnados ali com seus 90 anos, né? Acho que eles são Santos, e outros. A própria literatura dos espíritos mesmo, né? Mergulhando, Kardec deixou, Leon Denis, entre outros, né? Reposando, enfim. É muito rico, é só um tira-gosto. Miriam já está aqui para me assessorar agora que a gente vai partir para as vibrações. E assim, as vibrações, o estudo é sobre mediunidade. As vibrações são uma forma, somos os espíritos da carne, a gente exercitar, né, o canal mediúnico que nós podemos. Então, por que não vamos vibrar agora, por 10 minutinhos, com aquilo que já possuímos, tentando limpar a nossa caixa mental, né, a nossa casa, para que a gente receba o plano espiritual e vibre o melhor possível. Muito obrigado, pessoal. Miriam, estou descendo. Obrigada, Ávila. Lindo estudo. Bom, pessoal, vamos agora partir para a segunda parte dos nossos trabalhos, que é o momento das vibrações. Então, a gente vai se desligando, né, do tema, nesse momento, de outros assuntos, para nos concentrarmos nessa tarefa que é coletiva. Convidamos a nossa irmã Rô Estrela a coordenar esta tarefa. Lembrando que podemos postar o nome das pessoas a quem desejamos na área de texto, mentalizar, colocar o nosso copo com água. Liberando o Rô. Boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Então vamos neste momento aquietar nossos corações, mentalizar nesta noite, mais uma vez, o nosso Pai Maior, para que juntos, num só pensamento, possamos unir a nossa mente aos nossos benfeitores amigos que aqui se encontram, para poder atender a cada irmão. Mas te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de buscar na doutrina o nosso melhoramento, buscar todos os remédios que precisamos para tratar as nossas doenças, sejam elas qual forem. Mas nos ensina a saber sempre ouvir, entender e compreender sem julgar, sem magoar, que possamos nos sentir nesta noite mais próximo de Ti, Pai, recebendo através das vibrações, fluidos que o nosso corpo tanto necessita e o nosso espírito. Nos ilumine, para que os nossos amigos da luz entrem em nossos lares, nos oferecendo tudo aquilo que neste momento cada um necessita. Dê a cada nome que está sendo colocado na área de texto a paz, a serenidade. Leve a cada um a esperança, Senhor. Os nomes que pensamos
e pedimos que os nossos irmãos socorristas, enfermeiros, médicos, os nossos mensageiros da luz, possam ir ao encontro de cada um. Nos reunimos, Pai, para nos fortalecer, para receber a força em nossos corpos, em nossa mente e no nosso espírito. Pedimos não só por cada irmão aqui presente, seja ele encarnado ou desencarnado, mas precisamos ir ao encontro daqueles que se encontram doentes, perdidos, muitos na escuridão, sem conseguir achar o caminho da Tua casa, Senhor. Ajude aqueles que se encontram nos hospitais, ampare seus familiares, para que a sua fé seja plena, convicta naquilo que pede a Ti, Senhor. Pedimos pelos nossos irmãos que se encontram encarcerados. Dê a chance para que cada um possa julgar a si próprio. Eu peço pelos nossos idosos, cubra cada um com Teu manto de amor, Senhor, dando a cada um a paz, a serenidade e a confiança. Pedimos pelos nossos jovens, pelos pais, pelas mães, que possam saber dar a cada um o ensinamento da Tua doutrina, que cada um possa Te conhecer, Senhor. Não permita que jovens entram no mundo dos vícios. Pedimos pelos Seus anjos amigos, Seus guardiões, Seus mentores, Seus anjos da guarda, que ilumine o caminho de cada um, que eles possam saber distinguir o bem e o mal. Pedimos por aqueles que se encontram já nesse caminho, muitos internados em clínicas, tentando se livrar, buscando a oportunidade, Pai, de recomeçar. Ilumine a cada estabelecimento e cubra o nosso universo com os Teus fluidos, para que cada lar neste momento possa receber um pontinho de luz e que essa luz possa dar o sustento a todos que ali habitam, principalmente nossos lares. Que possamos firmar nosso pensamento na força do amor e da bondade, e que possamos saber dar aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos irmãos. São tantos que dependem do nosso crescimento, assim como nós precisamos de cada um. Nos ajude a saber entender e compreender e dar sempre somente aquilo que temos. Então, neste momento, dê a nossa água, que é este bem mais precioso que Tu nos deste, Pai. Todos os bálsamos, todos os fluidos que cada um necessita. E que ao tomar essa água, nós possamos nos libertar
de todas as enfermidades, seja ela qual for, e que possamos nessa noite nos sentirmos amparados e que os nossos mentores possam nos auxiliar quando este corpo for descansar. Então, eu encerro essas vibrações, convidando a todos aqui, mentalizem a luz do Pai. Sinta-se envolver neste momento nessa força infinita que é o amor. E vamos juntos dizer: somos força, somos luz, somos amor. Muita paz e muita luz, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.